Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui da FATEC 2025. Essa questão que vai falar um pouquinho sobre o uso de baterias de lítio, e aí a gente vai fazer toda uma discussão, uma questão puramente teórica, que a gente vai discutir e revelar por que está acontecendo cada uma das alternativas apresentadas. E mais do que isso, né? Aqui no nosso canal a gente tem a prioridade de explicar também o motivo pela qual as alternativas erradas não estão, o que está faltando e o motivo pela qual ela está como errada por aqui. Então, antes de você continuar por aqui, se inscreve, nos ajude cada vez mais a chegar. Todo mundo está estudando física aqui conosco. Bora lá? Então ele falando o seguinte, ó, uma das polêmicas em torno dos veículos elétricos, automóveis, motos e bicicletas sobre o uso de baterias de lítio. Por esse motivo, tem se investido em baterias de sais de sódio ou potássio. Maravilha. Então vamos começar a falar sobre o que ele fala o texto aqui. Ele fala baterias de íons de sódio são compostas por um eletrodo negativo, o ânodo, e um eletrodo positivo, o cátodo. Então aqui isso aqui é de conhecimento assim, é, tanto relacionado à química também, e aí acho que esse conceito vai ser importante para você relembrar e retomar a resolução dele. Uma substância eletrolítica entre eles é o eletrólito. Então aqui falamos aqui do funcionamento de uma pilha a partir de íons, né? Então a ideia vai ser montada assim nesse sistema. A cada carga e descarga das baterias, os íons de sódio se movem do cátodo para o ânodo e vice-versa por meio de um eletrólito, em virtude de uma diferença de potencial criada entre os eletrodos. Beleza. Então aqui ele definiu para a gente qual a diferença aí entre uma bateria de íons de sódio com uma bateria de lítio. Tá? Não de fato uma bateria de lítio, mas definiu bem o que acontece numa bateria de íons de sódio. Mas agora vamos às classificações e o que está errado nesse cada uma delas. Podemos afirmar corretamente que um dos conceitos da física implícito no texto está relacionado a. Então, primeiro, ó, ao movimento do potencial elétrico provocado pela corrente eletrônica. Aqui não existe o conceito de movimento do potencial elétrico. O potencial elétrico aqui ele é um referencial que a gente pode definir. Não existe movimentação. Então, por exemplo, quando você tem a ideia de que existe uma porção de cargas elétricas em um ponto, que seria um eletrônio, e um outro ponto teria uma porção de cargas, que seria um outro eletrodo cria-se nessa região um campo elétrico, e aí a partir disso, em cada um desses pontos que formam o campo elétrico, existe um potencial diferente. Mas não existe a movimentação desse potencial. Potencial nada mais é que são pontos que formam esse campo elétrico que tem um referencial que eu posso adotar. E não existe uma movimentação, são pontos que eu fixo ali. Eles estão fixos e a gente não tem uma movimentação. Então essa primeira está errada. B. Ao fato de que os íons não se aderem aos ânodos e aos cátodos. Esse esse é um conceito, está muito mais ligada à parte química que propriamente falando sobre a parte física. E que sim, os íons se aderem aos ânodos e os cátodos para funcionamento de uma bateria. Né? Se você quiser saber um pouquinho mais, vale a pena você estudar aí na parte da química um tema chamado inserção iônica. Aí ele dá uma descrição bem boa daquilo que acontece nessas baterias, tá? E aí todo esse formato. Mas aqui não é a proposta. A proposta nossa é fazer um resumo daquilo que é a parte física. Então estude a ideia de inserção iônica para relacionar bem e entender essa alternativa B. C. A observação de um intenso efeito Doppler no eletrodo. Então, o efeito Doppler está associado à frequência emitida por uma fonte, uma frequência recebida por um observador, e nesse caso não se trata não tem nada a ver com aquilo que ele está apresentado para a gente. Então, essa aqui está bem fora, o efeito Doppler nesse caso está bem equivocado. A movimentação dos íons ocasionada pela presença de um campo elétrico. Aqui, perfeito. Então, quando eu tenho uma região de cargas positivas e uma região de cargas negativas, naturalmente eu crio uma linha de campo elétrico, linhas de campo elétrico, saindo da carga positiva e indo em direção à carga negativa. E quando eu coloco um elétron através desse material que é o eletrólito, existem movimentações. Essa movimentação é ocasionada pela ação do campo elétrico. Existe uma equação chamada força é igual a carga vezes campo elétrico, e essa força que impulsiona
os íons para se movimentarem nesse sistema. Então, essa aqui é a verdadeira. Agora, a E. A substância eletrolítica que promove uma diferença de potencial na bateria. Não, não é a substância eletrolítica que permite isso, e sim as cargas propriamente ditas, né? A região ali, é, a região onde está colocado esses dois os eletrodos, né? Existem concentrações de cargas elétricas ali que permitem a passagem de uma carga de um ponto para o outro. Quem permite promove essa diferença de potencial são as cargas, não a substância que liga essas duas cargas, não é ela que promove essa diferença de potencial, e sim as duas cargas, uma positiva e outra negativa, essa sim promove aí a diferença de potencial na bateria. Belezinha? Então, questãozinha bem legal, questão que você tinha que saber um pouquinho sobre eletrostática, né? E também um pouquinho sobre química, aí é uma questão não só de física, a pergunta dele é de física, né? Mas você vai saber um pouquinho de química para responder essa questão. Espero que eu tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui que a gente te ajuda. Se não, não deixe de deixar seu like por aqui. Grande abraço e até a próxima. Valeu!